Hello, meu povo! 5 horas da tarde, vamos começar mais um bate-papo Riot. É, Hoje, vou tentar ser mais rápida, mas hoje pra gente começar, eu trouxe dois convidados super especiais, principalmente pra mim e pra outras pessoas que vão estar aqui comigo. E eu tô falando que eu tô sempre vindo com uma camisa em homenagem ao entrevistado. Hoje, não sei se vocês repararam, eu tô sem estampa nenhuma na camisa, porque na verdade a minha camisa em homenagem aos convidados está aqui atrás. Sim, a minha primeira camisa de evento de Lindy Hop foi em 2009. Então, a camisa de hoje está pendurada na parede. Então, eu trouxe duas pessoas incríveis. Vai ser. Vou tentar não chorar até o final. E é isso, vamos lá. Vou chamar aqui a nossa primeira convidada. Peraí. Cadê? Aí. Vamos ver se vai dar certo. Gente, tô ansiosa. Sim, estou cabelo diferente antes que perguntem. Oi, Olá! Cíntia! Oi, Flavinha. Deixa eu botar aqui que eu estou conversando com você, fixado, porque eu estou aprendendo também a brincar disso. Peraí. Deixa eu ver, eu tô tentando ver como eu faço. Com o telefone. Peraí. Ai, galera, eu tô só fixando. Mariana. Sim, Mari! Flavinha, pra gente é muito especial estar falando com você. Acho que todos vão concordar. A Mari deve concordar. Quem tiver mais aí deve concordar. Que é muito especial pra gente estar falando com você. Você foi uma pessoa que fez muita diferença pra gente. Graças a você que eu estou aqui hoje, olha só. Você é uma pessoa que até hoje me inspira na hora de eu dar aula. Que eu lembro que você às vezes parava a aula e falava assim, gente, senta aqui, vamos ver esse DVD aqui do Lindfest, vamos falar sobre Frank Manning. Aí você parava a aula e dava vídeo sobre Frank Manning. Então, alunos que estão aí me assistindo, a culpa é dela de fazer a mesma coisa, tá? Bom, então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é a sua história com o Lindy Hop, como foi você encontrar essa dança e como é que foi que você trouxe ela pra cá pro Rio de Janeiro. Bom, ai, tanta coisa para contar. É, Vai na fé. Bom, eu comecei a dançar swing em Lindy Hop em 99, na Suíça, em Zurique. Eu estava morando na Inglaterra um mês. Tinha juntado dinheiro e depois daí, escuta, sim, né? E daí Agora sim, fiquei. voltou, deu uma travada e voltou. Ah, tá. E daí tinha ficado na casa desses amigos e eles dançavam Lindy Hop. Então me levaram pra dançar e tal. E aí eu comecei a dançar, tipo, comecei a trabalhar no lugar onde havia Lindy Hop cada 2 semanas, de 2 em 2 semanas, nos sábados. Aí eu trabalhava na entrada, recebia as pessoas, depois no bar e dançava. E foi acontecendo devagarzinho, até que esses amigos organizavam para ir de carro da Suíça até a Suécia, num tal evento de Lindy Hop, numa cidade chamada Hereng. Vai escutando, porque eu tinha 6 meses que dançava, né? Então, tipo, tá bom, eu vou, como que a gente faz? Então, onde que a gente fica? E aí, ao mesmo tempo, uma pessoa, porque como eu tinha conhecido o Leonard, que era amigo desses amigos, eu falei com ele que eu gostaria de ir também. Ele falou: então vou ver se eu consigo um trabalho para você. Gente, só um Então, pause. um dia, Leonard um belo é um dos dia, organizadores de Harangue. Só isso. um belo dia, uma pessoa me liga chamada Maria, uma pessoa chamada Maria,
que depois eu conheci a Maria, tá lá, a Maria, deve, não sei se ainda está. E disse: precisamos de uma pessoa que seja intérprete e que fale espanhol. Aí eu falei: bom, eu falo mais ou menos, eu não falo muito bem, não. Posso entender, entendo tudo. Aí falei para traduzir as aulas de um casal argentino que ensina tango. E aí eu fui fazer isso, fiquei trabalhando uma semana, traduzindo as aulas deles, simultânea. E daí foi como uma espécie de intercâmbio. Nessa época eles pagavam a gente um valor e não era como que era só o intercâmbio, que agora eu acho que não sei como tá agora, mas tinha virado isso, né? Mas eu sei que eles me pagaram com esse dinheiro, eu paguei a minha semana de Herém, fiquei lá, continuei dançando, fui passear, e aí foi aí que eu conheci o Frank, por exemplo. Isso tudo foi em 99. 99. Uma coisa assim, né? Eu tenho muito tempo. 99. E Gente. daí eu conheci várias pessoas do swing, imagina, né? Fui conhecendo todo mundo, conheci Catherine, conheci Elliot, fui conhecendo um montão de gente. Voltei para a Suíça, terminei o ano lá e fiquei decidida que eu queria ir para os Estados Unidos. Então juntei dinheiro, comprei uma passagem e fui. Tinha conhecido uma pessoa que ficou muito minha amiga, que foi a Denise Steele. E, bom, o resultado foi que eu fiquei nos Estados Unidos, consegui uma bolsa para eu estudar e daí eu continuava dançando. Entendeu? Era como parte, né? Era parte da vida e dançar swing. E cada Mas vez isso ainda em 99? no ano seguinte. 99 foi o uau, porque foi quando eu fiquei esse ano dançando pela primeira vez, eu fui a Herengue, fiquei 3 semanas em Herengue, era uma coisa alucinante. Eu falava, gente, ninguém tem ideia que isso existe. Eu era a única brasileira naquele lugar. E entendeu? Assim, também se eu só conheci porque eu estava fora, porque se eu estivesse no Brasil, talvez eu não teria conhecido, né? E nada. E aí, a experiência de conhecer o Frank Manning, naquela época, o Frank dava aula em Herengue. Ele deu aula, na aula que eu fiz, ele deu aula, ele e a Hannah do Rhythm Hot Shots, né? A Hannah, Rhythm. pois é, parceira do Matias. E nada, foi uma experiência muito louca. E ver o Frank Manning aí, não só ele, como o Chess, o Chester, né? Todo mundo aí. E depois eu queria continuar dançando, queria. Mas como eu estava morando, eu sabia que minha vida na Suíça ia acabar já em meses. Eu voltava para o Brasil e eu estudava letras no Brasil e eu queria continuar estudando, mas eu não queria ficar. Sou de Muriaé, Minas Gerais, uma cidade pequena, então eu não queria voltar para Muriaé. Muriaé. Eu queria continuar estudando, então daí eu conheci Denise Steele, que foi essa amiga também. Ela é de Eugene, Oregon. Agora ela tá morando em Uhum. Salem. Mas ela é dançarina de Lindy Hop. Também na época do revival do Lindy Hop, ela foi uma das primeiras pessoas que começou a dançar. Então a gente ficou amiga e eu acabei indo visitá-la. E daí eu consegui uma bolsa e fiquei morando aí. Morei um tempo com ela. Depois fui morar sozinha. E dei aula de swing também em Eugene, porque Denise dava aula em Eugene e Denise decidiu mudar para Los Angeles. Então eu fui fazendo com ela as aulas e me preparando para eu dar as aulas. E dei um Então você tempo, começou a dar aula já lá e nos Estados Unidos. claro, em Eugene. Alguns poucos meses eu dei aula. Depois eu me formei, mudei de Eugene para Portland, que foi também ainda mais. Foi o momento que eu tive mais conectada com o swing, porque eu não estudava mais em Eugene, tinha danças, tinha bailes de swing, de Lindy Hop, com música ao vivo e Uhum. tudo, mas era tipo uma vez ao mês, às vezes 2 vezes, não era muito seguido, sabe? Isso em Portland.
Claro, não, em Eugene. Quando eu fui para Entendi. Portland, tinha todos os dias. Em Portland tinha música ou pelo menos 5 dias da semana. E eu estava trabalhando numa escola pública, eu dava aula para terceira série, na escola pública. E, e eu ia dançar, e às vezes eu voltava para casa super tarde, dançava muitas noites. Foi assim, a minha conexão maior com o swing foi em Portland. Foi aí que eu Ok. conheci outras pessoas, na verdade, por exemplo, Steven Mitchell. Eu conheci nesse mesmo ano, em 99, mas em Portland eu conheci ele melhor, porque ele veio dar workshop com as pessoas que o traziam, e eu meio que o acompanhei. Como o Ezzy ficou com a Norma Miller, eu fiquei com o Steven Mitchell, eu levava, trazia, fazia de tudo, né? De um lado Uhum. para o outro, buscava comida, levava, né, o que precisasse, o que ele precisasse. Mas então, e aí foi que acabou o meu tempo nos Estados Unidos e eu tava dançando muito quando tava acabando o meu tempo, sabe? E quanto E tempo você ficou lá? Quanto foi o total? 6 anos. Seis Nos anos Estados nos Unidos? Estados Foram 6 anos? Unidos. Sim. Eu fiquei um ano na Suíça, que foi o ano que eu dancei muito swing também. Uhum. E neste ano que eu fiquei na Suíça foi que eu fui a Herengue, 99. Voltei para o Sim. Brasil com dinheiro, falei, agora eu vou comprar uma passagem e vou para Oregon visitar minha amiga Denise. Só que eu não pensava ficar 6 anos, eu pensava ficar um tempo, continuar a dançar, a praticar inglês, entendeu? E voltar. E acabei conseguindo uma bolsa de estudos e fiquei lá 6 anos. Foi isso que aconteceu. Então, quando eu voltei, o Lindy Hop era tipo parte da minha vida todos os dias, quase. Entendeu? De dançar. Não dava mais aula, só dançava. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, primeiro que eu morava numa cidade que eu andava de bicicleta. E eu cheguei no Rio de Janeiro e fui morar na Barra, num edifício, e eu não gostei nada. Era assim, muito diferente do que eu estava acostumado. E aí a gente se mudou, a gente conseguiu, eu e minhas irmãs, fomos morar em Ipanema. E aí foi melhorando. Mas no início eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí comecei a olhar na internet, procurar quem dance Lindy Hop, se existe Lindy Hop aqui e tal. Bom, e aí a primeira pessoa ai, como eles se chamavam? O casal que dançava e fazia aéreos. Esqueci o nome deles. Ai, esqueci. Ai, super, eles têm aquela coreografia deles com vestidos de cozinheiros, ela é loura. Ai, Aqui, mas no Rio? no Rio, é. Eles faziam muitos aéreos. Ai, não acredito que eu esqueci o nome dele. Bom, de qualquer maneira, eles acompanharam a gente nos eventos. No evento que a gente fez do Kiran, eles vieram. Esqueci o nome dele. Mas descobri eles, depois eles falaram também do Mauro Lima e da Adriana. Então eu fui lá, onde eles davam aula, numa aula de dança de salão, e vi que eles faziam um pouquinho de 6 tempos de swing, com músicas de swing. Não era exatamente Lindy Hop, mas eles queriam, estavam tentando, né, chegar ao Lindy Hop. E ao mesmo tempo, nessa época, eu comecei a fazer aula com eles, de dança de salão, e também de tango, estava assim, procurando um substituto para o Lindy Hop, na verdade. Mas fiquei em contato com o pessoal, com o Leonard, com o Catherine, com pessoas, né, do swing. E um dia escrevi uma carta para o Leonard e ele me respondeu, porque o Leonard manda cartas, né? É isso que eu ia Ele, falar, gente, é carta. ele manda cartas. Até hoje ele manda cartas. Ele me mandou uma carta e dizia que a Catherine e o Elliot e outras pessoas mais, o Kale, estavam Cale. organizando na Argentina, em Buenos Aires, que é meio por isso que eu vivo aqui, né? Que eu moro aqui. Estavam organizando o primeiro live com argentinos. Então eu pensei, não acredito, tão perto de mim tem Lindy Hop. Então eu olhei na internet, eu lembro que eu olhei assim em seguida. Fui para a internet procurar e comprei uma passagem. Achei o evento, comprei a Aí passagem, foi daí que ela tipo, nunca mais voltou, gente. Não, mentira. não, mentira. Não, porque eu estava tentando fazer um mestrado no Rio. Não estava, tava tentando fazer outra coisa.
E aí, mas nesse momento aí com o Mauro Lima, nossa relação não deu muito bem certo, como todo mundo sabe, meio que a gente se distanciou. E o negócio, o lance no Brasil foi tentar encontrar um parceiro, né? Uma pessoa que quisesse, tipo, realmente, porque eu queria mostrar para as pessoas o que era o Lindy Hop que eu tinha aprendido, porque eu tinha dado aula como cavalheiro, não tanto tempo, mas eu tinha alguma habilidade para poder ensinar e eu queria, porque eu queria swing no Rio de Janeiro, Lindy Hop. Então, é, o Roberto foi uma das primeiras pessoas que a gente se juntou para dançar, ensaiar. Depois o Alexandre, a gente também, eu ensinei muitas coisas para o Alexandre, a gente começou a ver como se podia armar. E aí foi que eu me mudei para o Brasil em 2006. Em 2007, eu fui a Herengue. Aquela foto do Frank Manning é de 2007. Ai, Aquela tem foto uma do foto com o Frank. Aí eu tenho outra lá embaixo, eu ia pegar para mostrar para vocês, que é outra também da mesma época, muito linda. E essa viagem de 2007 que eu fui para Herengue de novo, foi quando eu voltei assim, tinha começado a dar aula de Lindy Hop no Rio. Na verdade, comecei a dar aula de Lindy Hop no Rio depois de eu vir no evento aqui de Buenos Aires, que eu vi, eu vou Depois do live. começar, claro, depois do primeiro live. E aí tinha uma academia de ginástica em Copacabana. E eu lancei, tipo, fiz um flyer, como chamava aquela, não é Facebook ainda, era um Orkut. Orkut, no Orkut. Foi assim que a Gabi veio. A Gabi veio pelo Orkut. E também eu acho que o Hamilton, que foi meu primeiro aluno, homem, cavaleiro, que veio, e eram muito poucas pessoas, na verdade. Tinha duas, três pessoas na aula, era difícil armar o grupo, sabe? Depois veio a Cláudia, que também ficou um tempo. Depois eu não sei, acho que o Santi veio no evento do Leonard. E aí eu dei um flyer para ele, ele veio, ele apareceu lá no evento. Bom, mas então, a gente tô meio fazendo uma confusão, mas então em 2007 eu comecei a dar as aulas, sábados, 10 horas da manhã em Copacabana. E aí começou a vir uma e outra pessoa, e alguém me falou do Sobrado Cultural. E aí eu fui no Sobrado Cultural ver como era. Nossa, eu tinha esquecido do nome desse lugar, Jesus. Claro, do Sobrado Cultural. Aí a gente vai ter que lembrar o nome desses dois dançarinos de dança de salão que faziam esse número. A gente já vai lembrar. Alguém talvez lembra, vai achar aí. Mas e aí no Sobrado Cultural também eu comecei, como eu estava querendo fazer um mestrado, que eu tinha tentado entrar no mestrado no serviço social, eu estava estudando para isso, enquanto isso eu dava aula de inglês e tinha começado essa aula de Lindy Hop para ver se eu conseguia as pessoas. E naquele ano de 2007 eu decidi, eu estava fazendo 30 anos, 2007. Sim, uau, 2007. 2007, 2007 você não fazia 30 anos, não. Tem alguma não, conta que peraí, não tá batendo aí. já não lembro mais. Ué, 2007. Que ano que a gente tá? Sim, eu vou fazer 2000. 43, amor. 2007, a gente está Não, em então, essa conta aí não tá 2020. batendo. Você não tem cara de 43, mas Mas eu vou fazer 43. Eu vou fazer... Então, essa época eu tava fazendo 30 anos e eu resolvi que eu ia dar de presente pra mim uma viagem pra Herengue. Então eu fui pra Herengue. Porque eu nasci em 77, 87, 97, 2007. Sim, gente. 2007. É isso mesmo. Bom, então fui pra Herengue. E aí foi a mesma coisa. Fiquei uma semana dançando, fiz umas aulas, sabe? Foi muito legal, revi amigos, combinei de encontrar lá. E uma das coisas que eu fiz, encontrei com Denise, que era minha amiga, e porque eu tinha morado com ela esses anos todos, ela teve uma influência muito importante do swing, porque ela organizava swing, festas de swing, e trazia o Frank Manning para Oregon e Eugene. Tô voltando, né? Tô voltando 6 anos atrás.
todos os anos. Então, todos os anos encontrava Frank Uau. Manning. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, Uau. 2005 e 2005. 6 anos. Porque 2006 eu vim embora para o Rio. Então, eu ajudava ela nesses eventos, entendeu? Então, eu sempre encontrava com ele, conversava. Era uma experiência muito linda porque ele sempre contava da vivência dele no Brasil, que ele conheceu o Grande Otelo, da estadia dele do A cassino, Norma também né? falou bastante dele. É. Aí, nessa história toda, nesse 2007, decidi de novo ir para Hirengue, como eu estava dizendo, né? Falei, vou dar de presente para mim. Fui, Aham. depois de muitos anos. E aí também foi quando eu voltei a encontrar o Frank Manning, e aí teve uma coisa muito especial, foi que como o Frank Manning era muito amigo da Denise Steele, ele convidou ela para um jantar e me incluiu no convite. Então ele cozinhou um jantar pra gente e eu tenho fotos para poder mandar. Depois eu vou procurar e vou subir. E aí Manda foi o pra gente dia, depois, a gente posta lá para as pessoas e verem. aí foi o dia que aqui eu ganhei esse livro de presente. E aí ele escreveu aqui uma dedicatória para mim. Meu Deus! Flávia, my Brazilian bombshell friend. E foi assim, muita emoção. Eu lembro direitinho, o Frank cozinhou arroz, frango, milho, salada. Foi a comida e a gente não podia fazer nada. E a gente estava em Herengue, que não fica de noite, não fica de noite, né? Então a gente Não! jantou. Parecia que era 4 horas da tarde, um sol lá fora, e era 8. E a gente jantando antes de ir para o grande meeting, para escutar, entendeu? O que o Leonard tinha para dizer. E foi uma experiência muito maravilhosa. E aí eu voltei assim com Uau! muita vontade. Vamos ter que fazer o swing acontecer no Brasil. Vamos ver como a gente faz. E aí que começaram. Aí, nessa viagem eu também conversei com o Leonard e falei com ele que a gente quase não tinha dançarinos, que esse era um tipo de música que não se escutava muito no Brasil. E mas o Leonard ia fazer 50 anos nesse momento. Eu fazia 30 e ele fazia 50. Fazer 50. E ele disse então que ele gostaria de passar o aniversário dele de 50 no Brasil. E que ele não tinha problema nenhum. Como a gente já tinha ficado amigo, já recebia as cartas, a gente se encontrava às vezes em alguns lugares diferentes, tipo em Oregon, ele também teve em Oregon, tipo em alguns lugares quando eu estava viajando. E aí a gente combinou, ele iria no Brasil, o aniversário dele era fevereiro, então que ele ia fazer os seus 50 anos lá. Só que teria que ser surpresa, porque ele não ia contar para ninguém, porque na Suécia foi preparada uma super festa de 50 anos para ele. Pessoas viajaram de vários lugares do mundo para encontrá-lo e ele estava lá em Ipanema, no Brasil. Então o que eu fiz? Voltei para o Brasil em 2007, em agosto, depois de viajar, né? Voltei com muita animação. Vamos fazer o swing no Brasil. E aí comecei a fazer a propaganda, fazia papelzinhos, levava para as academias, colocava no Facebook, nos grupos de rock and roll, na verdade, né? Porque na verdade não Sim. existia muito assim grupos de pessoas que escutam swing no Brasil, né? Então Não tem. houve outro live, eu vim para cá de novo pro live. Encontrei Leonard de novo, sentamos, fizemos os planos de como seria a visita dele, como seria o live. Consegui conversar com o pessoal do Carlinhos de Jesus, consegui fazer, foi tipo um intercâmbio a gente fez, que era 50% para ele, 50% para a gente. Mas esse pra gente era para eu pagar as contas do que tinha sido os gastos de promover o evento, né? Porque na verdade o Leonard eu não precisava de pagá-lo, porque para ele dizia que ele dava aulas em vários lugares do mundo, Bielorrússia, Rússia, sem cobrar, e ele não iria fazer isso porque ele sabia que era importante. Eu não tinha dinheiro para
É, não pagar a ia ter como passagem pagar. dele, pagar o que ele merecia, pagar todas as comidas dele, entendeu? Acabava ele pagando para mim as comidas. A gente tem esse Inclusive, feeling até hoje. chegou aqui no Brasil, a gente chegou no Brasil e tudo. Daí a gente combinou com o Gaston, que depois do evento no Brasil, a gente vinha para cá e fazia um evento em fevereiro com o Leonard, só do Leonard, não era o live. Ah, Ele pagou sim. minha passagem, porque eu ia acompanhando ele, assistindo ele das aulas, então ele pagou minha passagem. Eu vim com ele, fiquei uma semana na Argentina e ele pagou minha passagem, porque era como, entendeu? Já tinha gastado dinheiro Sim, fazendo sim, o sim. evento e tudo, etc. Bom, então isso foi como para mim foram experiências muito fantásticas Nossa, imagina. e Eu tô super, por você achando fantástico. claro. E aí isso foi 2007, aí eu logo acho que foi esse ano que eu entrei no mestrado, comecei a estudar e tudo, mas continuei dando as aulas, foram aumentando algumas pessoas. Eu lembro que a gente chegou no grupo de vocês, quando vocês chegaram. Acho que vocês foram em 2008 que vocês começaram, não foi? Foi 2009. 2008? 2009? 2009. Ah, então, se você começou em 2009, 2008 foi o evento do Leonard. E É, aí foi o ano inteiro, a gente continuou fazendo swing, fazendo as festas e tudo. E passamos o ano inteiro. Depois teve outro live. Eu vim para cá de novo e conheci o Kiran aqui. E ele te ia para o conheceu aí. Brasil. Conheci ele aqui na viagem para o Ah, live em janeiro. E a gente pensou, então vamos organizar outro live. Foi uma corrida, claro, e aí foi esse aí. E esse desenho desse casal em cima do pão de açúcar, eu desenhei na minha casa, mas eu não sou assim realmente, eu não sou assim realmente desenhadora. E aí eu mandei pro Gaston, e o Gaston melhorou ele, mudou ele, colocou as perninhas no swing out, entendeu? No computador e fez ah. ele lindo desse jeito. Então, tem créditos dele, porque eu desenhei no papel, tirei uma foto e falei: toma, é isso que eu quero. Entendeu? E aí ele mudou, fez as perninhas. Mas essa camisa a gente fez pro ano do Leonard. E depois, no ano do Kieran, a gente voltou a usar o mesmo slogan. Entendeu? O Ah, slogan. sim. Sim, sim. É. E o Kieran foi uma pessoa fantástica também, que ajudou pra caramba. E não só ele, mas no evento dele a gente contou com a participação da Adriana Salomão, que deu uma aula de Shim Sham no sapateado. Foi fantástico, foi maravilhoso. E olha só, a gente tem uma gravação do Shim Sham com todos os dançarinos que eu convidei na época que veio todo mundo que já tinha passado pela minha mão para aprender swing, veio dançar esse Shim Sham na praia de Ipanema. Inclusive estavam o Stephen Harper, a Adriana Salomão, o Kiran e todos os alunos do momento. A Gabi deve lembrar, você não estava ainda. Só que eu estava muito ocupada, não sabia como passar o bendito vídeo que foi gravado com essas câmeras de, como chama essas câmeras que tem aquelas fitinhas assim, sabe? Que era do Aham. Alexandre, um amigo. E aí ele veio dançar nesse dia, o Alexandre, o Roberto veio dançar, a Rosângela veio dançar. Se não me engano, a Rosângela também veio. E veio um amigo meu, outra pessoa veio só para gravar. Só que eu tenho que dizer que Gente, eu cadê esse fui. vídeo? Eu vou procurar ele, eu tenho esse vídeo. E ele ficou assim, fascinante. Só que ele tá como fala? Ai, gente, Ai, minhas palavras estão desaparecendo. Ele não tá gravado no celular. A gente não tinha essa Ah, ele tá ainda em tecnologia. VHS. Pois é, não é VHS, é o outro, é um mini DVD pequenininho, aquele sim. Só que Hum, eu não hum. passei ele para um Lembro. DVD, para aquele que seria o disco, um DVD, entendeu? Ou seja, isso foi em 2008, 2009. 2009, é? Do Kiran foi 2009, 2009, do Kiran, que eu claro. participei desse evento. Foi O 2009. Kiran foi 2009, o Leonard foi 2008, então, no ano anterior, exatamente.
E o Kiran foi em 2009. E foi quando a gente gravou o vídeo. E aí, nesse ano, vocês já eram meus alunos. Foi que eu resolvi, eu tenho que ir pro Frank 95, Frank 95, e decidi ir porque eu pensei, eu não ia, porque era muito caro e tudo, e eu estava estudando no mestrado, dava aula de inglês. Pensei, em um momento eu parei e pensei, por que que eu não vou mesmo? Entendeu? Qual era? Peraí. É caro, eu posso comprar de 12 vezes? Eu posso. E eu pensei, é claro que eu vou. É uma data assim incrível, entendeu? E aí eu fui. Só que aí eu cheguei lá e vi aquele Shim Sham 95. Eu fiquei assim, fiquei super angustiada porque não tinha conseguido mandar a tempo. Mas não tem problema, eu vou procurar. E sabe de uma coisa? Tem umas semanas para trás, porque quarentena a gente faz um monte de coisa diferente, ou às vezes as mesmas coisas. Mas tem muito tempo que eu não danço mais swing, que eu não vou a festas. Eu tive as meninas, tenho duas filhas, né? A Cássia e a Sol. E algumas Lindas, vezes que são lindas, sim. Uma tem são 6, lindas. a Cássia, e a Sol tem 3. E às vezes a gente vai, tem um parque aqui que chama Parque Centenário, e nos domingos no Parque Centenário tem Linde nel Parque, acho que chama isso. E aí às vezes a gente vai e é como Lindy na praia, Lindy Hop na rua, e é bem legal, e vão vários dançarinos. E aí é ótimo porque você vai, né? Não tem nem nada, você vai, dança e vai embora, entendeu? É muito legal. E é de dia, 5 horas da tarde, com sol, bem legal. Então Só dá que para tem um aproveitar. tempo, dá para aproveitar, só que tem um tempo que a gente não vai. Mas, com a quarentena, a gente pôde. Outro dia eu falei, vamos todo mundo fazer Lindy Hop, vamos dançar Lindy Hop, vamos fazer o Shim Sham. E aí eu fiquei aqui dançando Shim Sham, eu e Pablo, Ah, ensinando para ele Shim Sham, os passos. E foi um de enorme prazer, porque né, o swing é uma coisa assim que a gente sente com todo o corpo, né? Que você sabe, igual. Porque eu hoje dou aula de yoga. Como você faz uma saudação ao sol, que você sente com o corpo inteiro. Então, dançar Lindy Hop é um pouco assim, né? O swing, nossa, é bom demais. ele te envolve, né? E é uma das. Eu acho que é uma das poucas músicas que tem uma energia tão positiva e tão feliz, né? Que é apesar de ter o swing e o jazz ter nascido como um instrumento de protesta, né? Como a voz dos negros norte-americanos, né? Nos guetos e nas periferias, em Harlem. Tá vendo, né, gente? Isso não é só eu que falo. Não, claro Tá que vendo de onde eu não. tirei? Claro que não, é uma coisa muito importante. Só que havia essa segregação social e Sim. racial, ela é real. E houve vários momentos que eles passaram, que eles iam fazer show, mas eles entravam pela porta dos fundos, eles não podiam entrar pela frente, entendeu? E o Savoy era o único que não era assim, que entravam brancos e negros e todo mundo dançava com todo mundo. Inclusive no meu mestrado, eu falo sobre isso, eu faço uma comparação um pouco com a história do swing, porque era a arte que eu vivia, com um pouco Aham. da história do hip hop no Rio de Janeiro e três organizações civis, na verdade, ONG. Uma era ONG, outra era um movimento social que usava o rap como transformação social. Então eu faço um pouco Olha, essa comparação, sabe? Uma comparação sim. com essa história do swing. Só que a história do swing foi nos guetos norte-americanos e eles eram muito presentes para mim, porque eu já tinha estudado, já tinha lido, eu tinha estado aí. E o swing era uma parte muito importante da minha vida. E para mim, e eu não fui para o samba, eu fui para o hip hop porque para mim eu conheci, primeiro porque eu conheci pessoas muito ativas com o hip hop como instrumento de transformação, a poesia, o conhecimento como libertação.
e que era um movimento muito interessante, de uns meninos muito legais chamado Luta Armada, mas a luta armada era usar um livro e aprender a nossa história para a gente transformar, e a poesia do rap, né, do hip hop. E depois E umas você tem ainda esse meninas, trabalho? foi a minha tese de mestrado, Então, acho que você pode, dissertação, assim, se né? você quiser se Dissertação. você quiser me passar, eu também não ligo de ler, não. Só Tá, joguei. eu passo. Mas aí, e outros dois grupos também super interessantes, outros estavam na Rocinha, e o outro que eu adorava elas, que eram umas meninas chamadas Rap de Saia, porque elas eram mulheres todas falando do preconceito que elas sofriam. Então, para mim, Uau. eu juntei tudo como ser mulher e querer recitar, e querer fazer poesia e cantar rap. Então, para mim foi muito interessante tudo isso, entrar nesse mundo do Rio de Janeiro, que eu fiquei no Rio de Janeiro quase 4 anos, e que é muito brasileiro, entendeu? E eu queria, como eu amava essa música e essa história que não eram brasileiras, mas eu queria trazer. E eu via muitas também barreiras, porque a gente tem uma cultura muito rica e muito diversa. Eu ia dançar no baile do meio-dia, lá na. Ai, como se chama? Na casa do. Na Como chamava? Estelinha? Não, não era na Estelinha, Centro Cultural Carioca. Centro Ah, Cultural o CCC. Carioca. CCC, claro. Onde a Rosângela trabalha e o. Ai, como ele chamava? Ai, tô esquecendo o nome de todo mundo. O dono, o Ismar faleceu. O Ismar Ele faleceu, né? faleceu não tem muito tempo. Ele estava com Eu uma doença sei. muito grave e acabou falecendo. Eu vi, eu acompanhei, só que tinha me falhado o nome dele. Ele mesmo. Então eu ia dançar aí e às vezes tocavam alguns swings. E às vezes estava o Alexandre ou o Roberto e a gente dançava, era bem legal. A gente compartilhava isso, era bem legal. Então, eu quero dizer que é tão rico a nossa cultura, é muito rico, sabe? Não tem como a gente É. negar. E eu, por exemplo, vim para a Argentina e o que eu mais fiz aqui na Argentina no início foi sair para dançar swing, porque tinham realmente muitas festas de swing e muitos companheiros, né? Muitas pessoas que dançam e dançam muito bem. Entendeu? Que no Brasil ainda estava Sim. bem no começo. Não tinham muitos homens, né? Líder que me guiassem assim que fosse. Então para mim foi um prazer assim, foi uma coisa fora de série. Aí em 2011 eu fui de novo para Herengue. Foi o ano eu acho que eu mais aproveitei porque eu achava que eu tinha evoluído tanto com o swing depois que eu tinha vindo para Argentina, que eu tinha começado a Uhum. dançar muito mais. Eu tinha passado esses anos no Brasil ensinando, mas quando eu vim para cá foi para mim os anos que eu cresci muito com a dança. Mas depois eu já estava há muito tempo querendo cantar e aí eu fui escolhendo outro caminho, comecei a cantar sambas. Totalmente. E que, por sinal, procurem. Canta maravilhosamente bem. E aí eu fui descobrindo, obrigada, fui descobrindo um monte de sambistas argentinos, entendeu? Um pouco de tudo. E, gente, encontrei músicos fantásticos aqui, e foi muito legal ir por esse caminho. Sempre penso assim, no próximo show eu vou misturar samba com jazz. E aí passa. No próximo show eu vou misturar, eu vou cantar All of Me, eu vou cantar, não sei, Revival Day. Eu vou pensando, entendeu? Mas sempre acaba no samba e as pessoas argentinas adoram samba também, né? Então, Ai, é. bom, mas falei um montão, hein? Não sei nem se você tem alguma Não, pergunta. não tenho mais. Foi uma aula assim, ó. Vlau, foi só na cara. Pá, 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 pá. Mas e Eu como queria vocês agradecer demais. estão? Você me conta alguma coisa, nem que seja pequenininha, de como vocês estão no Rio de Janeiro com o swing? Aqui no Rio, a gente tem um evento anual que é o Sugarloaf Stomp. Esse ano não vai ter por conta da pandemia, mas a gente volta ano que vem. Então tem algumas aulas, a gente faz uns bailezinhos na rua, a gente faz uns bailezinhos semanal em Botafogo. A cena não é também, continua não muito grande, mas maior do que na época que eu comecei, com certeza tá. Sim, maior. Mas tá maior, não é grande como a gente gostaria, mas como você falou, a gente tem uma pluralidade aqui de culturas que é muito grande.
Mas a gente tem outras pessoas organizando outras coisas e a gente está tentando aí organizar e fazer essa cena crescer, mas com muito amor sempre. Então, Flavinha, eu preciso chamar o Eze. Eu queria agradecer muito, 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 muito por você falar com a gente. Foi Obrigada muito a importante para mim. vocês por esse convite, foi Foi, um prazer. enfim, a gente faça isso mais vezes, porque é sempre incrível ouvir você falando desse livro. Eu segurei aqui para a lágrima não escorrer, um livro autografado pelo Frank, mas respirei aqui, tô tentando manter a fina. Então é isso, muito, muito obrigada. A gente repete isso mais vezes e, gente, é isso. Não tenho o que falar mais dessa mulher, gente. Continuem dançando. Swing. Um beijo, Flavinha. Obrigada. Um abraço grande. Meu coração, gente. Não aguenta. Vamos lá, parte 2, hein? Vou te chamar, Eze. Peraí. Então agora o Flavinha foi a minha primeira professora, gente. Eita, que coisa. Cadê? Cadê? Sempre a gente precisa a Flavinha na aula. Foi ela que... Meu Deus, que bigode é esse, senhor? Só pra você, Cíntia. Fiz pra sentir saudade da zoeira. Gente, pra quem não sabe, eu sou muito amiga dele, então por isso que eu tô zoando o bigode dele. É só pra tu. Então, seu Eze foi meu primeiro, segundo, enfim, já sei lá, mas um dos professores do Lindy Hop que ajudou aqui na cena do Rio de Janeiro. Mesmo na época ele não tinha esse bigode, era um pouquinho melhor. O Pedro tá aqui falando que amou o seu visual. Obrigado, Pedro. Falou que ele quer usar também. Já, Tá bom, parei. Vou voltar aqui pra... Vou parar. Então, a gente tem um pouquinho de tempo, mas qualquer coisa a gente vai... a live cai com 1 hora, mas a gente para a live... Quando a live cair, eu chamo a gente começa de novo e eu chamo o Eze de novo pra gente continuar, tá? Porque é muita coisa e a gente ficou com pouco tempo. Então, eu queria que você falasse pra nós um pouquinho como foi a sua história com o Lindy Hop. Eu já sei, mas eu queria que você falasse para as outras pessoas como foi a sua história com o Lindy Hop. De onde você começou, como é que você descobriu, essas coisas todas. E eu vou tentar manter a maturidade aqui sobre esse bigode. Então, obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite aqui. Saudade de vocês e todo mundo lá no Rio, no Brasil. Muita saudade mesmo. Mas, É o gringo que mais ama o Brasil. Ele é mais carioca que eu, gente. Então, qual foi a pergunta da minha história? A minha história com o Lindy Hop, eu tinha muita sorte, na verdade, que assim, eu sempre dançava desde pequeno, mas o Lindy Hop e esse estilo, né? Tipo, caiu no meu colo, no colégio. Eu fui num colégio que era de arte. Era especializado em teatro, dança e música. E fazia dança, mas era outro tipo de dança. Fazia um pouquinho de música, fazia um pouquinho de tudo. Mas minha professora de história, era colégio, né? O high school. Aí eu tinha uns 15 anos. A minha professora de história... Pra quem não percebeu, o Eze é americano, só pra contextualizar o sotaque. Pois é. Desculpa, tem alguém batendo aqui. Tudo bem. Eu tinha uns 15 anos, a minha professora de história, ela era dançarina. Ela dançava swing na época. Estava envolvida com a comunidade que tinha lá em Massachusetts, onde eu morava. E ela me chamou, tipo, me puxou para juntar com o grupo dela, que eram os alunos também de high school, do colégio. Então, ao mesmo tempo que estava na aula dela, que era aula de história americana, que a gente estudava história, tipo, essa era a Golden Era, né, do jazz, nos anos 20, essa era parte da aula dela. Aprendi muito sobre a música, sobre o swing, sobre os big bands na aula
de história. Olha Ao só. mesmo tempo, estudava, ela treinava, dava aula e a gente fazia apresentações com o grupo. Aí, esse foi o início. Mas nunca, assim, não sei. Nunca me dediquei E aí muito. você dançava, tipo, bateu no teu colo, a professora foi lá, achei já isso maravilhoso, aqui no Brasil a gente não tem isso nem a pau. Mas ela te apresentou e aí você, ih, que negócio legal, vou dançar até ficar velho. Nem tanto, assim, eu gostava assim, tinha pouco menino assim, que dançava. Aí a gente, acho que participei do grupo dela uns 2 anos, a gente fazia apresentação. A gente apresentou uma vez num evento que o Frank Manning foi para lá, na verdade foi outro estado, foi Vermont, mas foi tipo um grupo de crianças, de adolescentes dela, e a gente fazia. Olha só. E a gente até apresentou, tipo, a gente fez um big up em homenagem ao Frank Manning no evento. Ela ajudou a trazer ele para esse evento na época. E que ano foi isso? Ai, meu Deus. Acho que foi 2000, foi 2006. Mais ou menos. 2006. Comecei em 2005, aí foi 2006. Tinha uns 16 anos. Então, assim, depois, assim, dançava um pouquinho, participava em outro grupo, depois do colégio, durante a faculdade, participava em outro grupo de apresentação, Crazy Legs era o nome, que era da região que foi criado lá em Massachusetts. Não dançava muito, assim, tinha os eventos para dança social, mas eu não fazia isso muito, porque era pequeno e quando tinha banda, raramente, assim, tinha banda e eu ia, quando tinha coisas, assim, música ao vivo, mas estava fazendo outras coisas. Aí eu fui para Herang uma vez, em 2005. Então, confundi as datas. Pô. Foi 2005 que eu fui para... Não, isso não faz sentido. Essa coisa da quarentena acaba com a cabeça, né? A quarentena também é PHD, né? Acaba com a minha Que cabeça. saudade de você. Eu fui para Herang em 2005. Então, a Ai, época que eu Senhor. dançava no colégio era 2000. Era 2000 e 2001. Fiz a matemática errada, que eu tinha 15 anos, então foi 2000. Uau. Perdi 5 anos da minha vida. Então, foi em 2005 que eu consegui ir para Herang, que eu estava fazendo intercâmbio na faculdade. Passei 1 ano fazendo intercâmbio, já estava na Europa, aí peguei um trem, passei uma semana em Herang. E foi assim, a experiência mudou a minha vida, assim, foi sensacional, nunca dancei tanto na minha vida. Mas não, assim, Merengue tem disso mesmo. pois é. Mas não, fora disso, não dançava muito. Dava aula na faculdade. Na minha última, De swing. no último De ano Lindy da Hop. faculdade, eu tinha a oportunidade de dar aula. Aí juntei um grupo de colegas, assim, e a gente fez uma coreografia, dançou com a banda de jazz, eu combinei com o professor que dava aula de música e a gente combinou uma apresentação no final do ano. Foi bem legal. Assim, então foi um grupinho de dança de amigos, na verdade, que era eu estava fazendo faculdade e eles estavam assim, só eram amigos só. Foi interessante. Você adora fazer isso. E E aí você veio para o Brasil para fazer o seu mestrado, né? Foi mestrado que você veio ou doutorado para fazer aqui no Brasil? Então, eu vim para fazer mestrado, mas foi aí que eu conheci a Flavinha e vocês, né? Mas foi assim, outra coisa, tipo, caiu no meu colo, não foi... Eu não dançava, né? Morei 9 meses no Rio, sem dançar, sem saber de vocês. Isso foi em 2008, não sabia nada do que estava acontecendo com o swing, estava curtindo o Rio, Curtindo o Rio de Janeiro, outras coisas. indo pra praia. Pois é, teria sido incrível, assim, se tivesse conhecido vocês na época, seria outra história, mas foi em 2009, eu voltei
depois de morar um tempo no Brasil, voltei para fazer mestrado em 2009. Aí foi aí que esbarrei com o amigo da minha ex-namorado na época, que ele era dançarino e me falou, que já tinha comentado para ele sobre a dança que fazia, sobre Lindy Hop. E ele falou, tem uma menina que estava dando aula, fez alguma coisa nessa escola do Jimmy, lá no café. Jimmy de Oliveira, que é a Flavinha que você tá falando. Isso. Aí eu falei, pô, não acredito. Tem um Lindy Hop, tem alguém que dança isso aqui no... Eu não acreditei. Eu fiquei muito Não desconfiado. acredito. Realmente. Muito desconfiado. Aí eu, tipo, corri pra lá. Eu fui lá e bati. Ai, Brasil. Tava lá, eu lembro, subi lá, foi dando aula de dança no salão. Aí depois acabou a aula, me apresentei pro Jimmy. Aí na hora ele falou, pois é, essa mulher, ela veio aqui, vou ligar pra ela agora. Aí ele pegou o telefone e me, assim, falou, Flavinha, tem uma menina aqui, acho que falou que ele é americano, sei lá, que dança. Aí passou o telefone, comecei a conversar com Flavinha. Aí a gente marcou, sei lá, não lembro exatamente como combinamos, acho que eu fui direto pra aula dela, lá no Sobrado Cultural. Eu lembro de você brotar lá na aula do Sobrado Cultural, a gente falar assim, quem é esse cara estranho? Pois é. Mas foi legal, né? Eu fiquei muito impressionado que tinha um grupo. Não foi tão pequeno a aula, a sala estava cheia. Éramos 10 na turma, se eu não me Pois engano. E, assim, eu comecei a frequentar as aulas da Flavinha. Comecei a, tipo, assim, lembrar da dança, lembrar da minha paixão pela dança, que realmente eu amava. Mas, então foi aí que conheci o Lindy Hop, que estava acontecendo, essa história toda. E comecei a, assim, acompanhar as aulas, ajudava a dar aula com a Flavinha. Acho que a gente talvez se apresentou em algum lugar. A gente fez uma apresentação, onde? Eu não lembro. Teve uma apresentação que a gente fez na Tijuca, mas não foi só vocês, não. Foi com a gente, era com a gente. Não sei se é essa que você tá falando, mas teve uma que rolou na Tijuca e você fazia com a Flávia a parte principal, porque a gente era tímido demais para fazer. Foi num condomínio? Foi isso? Eu tô com algumas memórias, sei lá, mas... Não, foi numa... Esse foi na rua, foi num festival, não me lembro o que era o evento que estava acontecendo. Meu Deus, não lembro. Sério? Esse tem vídeo, então a gente pode provar porque tem vídeo. Legal. Mas eu prefiro deixar pra lá. É bom, Então... A Flávia tá falando aqui que foi na Tijuca, isso. Foi na Tijuca. Legal. E aí você continuou, você acompanhou a Flávia e a Flavinha foi embora pra Argentina. Pois é, acompanhei essa turma no Sobrado Cultural. Aí Flavinha foi embora e, assim, eu aproveitei assim, para dar continuação para os alunos. Aí comecei a dar aula. Que também eu vi que tinha, tipo, não ia rolar mais o Lindy Hop. Sem a Flavinha, não ia ter mais nada lá no Rio. Não tinha nada, só tinha o que ela estava fazendo. Aí eu animei para dar aula, para continuar dançando com vocês. E continuei Para quem não sabe, por um tempo o Eze perturbou a gente para ser monitora, a gente foi monitor dele, eu e o Jorge. Olha, acho que a Luana não lembro. Então, isso foi depois. Eu e o Jorge. Foi pouco depois, a gente foi monitor lá no Marinho. Continuei um pouquinho no Sobrado Cultural, depois não dava mais. O lugar era muito pequeno e não era, assim, era muito quente sempre, não era muito legal. Já a gente também fazia aula em um lugar pior, né? Mas foi depois. Mas a gente vai chegar lá. Eu tinha a oportunidade de ir para uma escola de dança para dar aula no Marinho Braz, lá em Laranjeiras, que ele abriu espaço para a gente, foi muito legal. Ele sempre, assim, ele era sempre apoiava muito e se interessava mesmo e, tipo, incentivava os bolsistas dele para assistir a aula também. E então a gente ficou lá quase um ano, acho que foi um ano, fazendo aula lá em Laranjeiras. Deve ter sido. Toda semana, foi direto. E foi nessa época que você
quase desistiu da dança, mas eu insisti para você continuar, Cindy. Esse foi um momento importante. Por isso que eu entrevistei vocês dois, que a culpa da Flávia de ter me apresentado é a sua de que me manteve, senão também não estava aqui. Pois é, Não sei se eu agradeço ou se eu brigo. a minha, assim, a gente ficou um tempo no Marinho Braz, mas, assim, eu queria fazer algo maior, porque não era, assim, somente dar aula não ia, a comunidade de Lindy Hop não ia crescer, só daquele E jeito. aí, o que que veio? Aí a gente montou um grupo, a gente fez um grupo de apresentação, não foi os Rio Hoppers? Não, mas teve coisa antes. Teve coisa aí antes que eu tive que ficar segurando 7 anos essa coisa aí antes. Que coisa. Não foi antes do Rio Hoppers? Qual? O Lindy na Lapa. Não foi a mesma época? Não, minto. Foi Lindy Lap, sim. Lindy Lap foi primeiro, sim. Começou aos poucos. É, foi, aí, mas Então, foi assim, aí- foi próximo, né? Foi meio que seguido, mas acho que o Lindy na Lapa foi primeiro. Que na minha cabeça tinha que ter, assim, a ideia foi ter um lugar, uma prática, um lugar para dançar. Não somente aula, mas um lugar para a galera juntar e dançar. Que, assim, não dá para realmente aprender a dançar só na aula. Assim, tem que fazer, tem que praticar, tem que treinar, tem que ter a parte social. Não dá somente na aula. E aí a ideia foi juntar isso, uma coisa regular, uma prática regular, com um grupo de apresentação para... É, a Mari tá aqui falando que o Lindy na Lapa foi depois. Pois é, então o negócio do grupo de apresentação, de treinar, foi dos Rio Hoppers. Assim, demorou um pouco para crescer. Mas tinha algo, tipo, tinha Lindy na Lapa lá numa locadora, tipo, primeiro, foi uma locadora de vídeo. Lembra disso? Isso foi muito... Não, eu muito lembro. legal. Peraí, vamos fazer o seguinte, segura. Galera, eu vou ter que encerrar, porque faltam 3 minutos pra a live cair sozinha. Segura aí, Eze. E segura todo mundo, pra gente continuar. Eu vou encerrar e vou recomeçar, porque ainda tem muita coisa que eu quero perguntar pra Eze. Então, E assim, a gente vai eu vou contar a história. encerrar. Fiquem aí. Eu quero contar a história de como foi esse início do Lindy na Lapa. Não foi só vamos fazer um baile. Teve um pedido no meio desse processo. Eu vou contar a minha versão da história. Então fiquem aí. Eu vou encerrar e vou voltar, porque não deu tempo de fazer tudo numa live só. Eu vou encerrar e vou voltar. Fiquem aí comigo, que eu vou voltar. Fica aí todo mundo. Pera aí. Voltei! Tcharam! Cadê? As pessoas precisam chegar agora de novo. Espero que elas voltem. Cadê? Pronto, voltou. Vamos. Voltei. Voltamos. Pronto, agora a gente vai falar com mais tranquilidade, porque isso é... Live 2. Depois, quem tá aqui também, me ajuda. Mas tudo bem, o Lindy na Lapa foi... Jorge tá pedindo para eu deixar essa parte da nossa coreografia na Tijuca quieta. Nossa senhora, esse vídeo Brasil, melhor deixar quieto mesmo, também acho. A Thaísa tinha perguntado antes, quando o Lindy na Lapa é de agosto de 2011. A gente começou em agosto de 2011, que era o mês do aniversário da Mari. E a gente sempre comemorou assim. E às vezes a gente comemorava próximo a essas datas, porque dependia de como estava a agenda e tudo mais. Mas o negócio do Lindy na Lapa foi que tava eu, Jorge e Wesley na rua, voltando de algum lugar, não me lembro. A gente estava os 3 na rua andando. E aí eu... Hã? Da aula, provavelmente, né? Ah, pode ser. A gente estava voltando da aula. E aí andando os 3 na rua, aí o Wesley parou do depósito, que eu não bebo, mas eu sempre tava junto. E aí o Wesley virou pra gente aí o Wesley virou pra gente e falou assim, gente, exatamente esse discurso que ele tava fazendo agora. Gente, poxa, a gente podia ter um negócio semanal, né?
a gente podia fazer um negócio, porque só os treinos e só... Ah, o Jorge falou que a gente tava voltando da aula. E aí, não, vamos fazer um negócio, um baile semanal. Na verdade, o Jorge está falando aqui, que foram as duas coisas, que a gente estava voltando da aula e que a gente tinha parado para tomar uma cerveja. Ai, Deus, velho, travou. Não, volta, volta. Então, o Jorge aqui falou que a gente estava voltando da aula e tínhamos tomado a cerveja. Você não me ouve? Ah, gente. Não? Pessoal, vocês me ouvem? Ou só o Ezio que não me ouve? Peraí, Ezio, eu vou fechar e vou voltar. Será que foi o meu que travou, gente? Peraí, vou de novo. Vou te chamar de novo. Carla, você vai fazer de novo. Yo, Pronto, agora me what's ouve? up? Yo, What's up, Doc? tô ouvindo agora. Tá. Então, seguindo. O Jorge falou que a gente estava voltando da aula e do depósito. Faz sentido, né? A gente fazia muito isso, mas enfim, deixa pra lá. Aí, a gente estava voltando dessa aula e dessa cerveja. E aí, vai falando assim, não, a gente podia fazer alguma coisa, né? Poxa, um baile semanal, não sei o quê. Só que Jorge e eu somos duas pessoas duras, pobres, não tem dinheiro. E o Ezio também era outro duro, pobre, não tem dinheiro. Então, os três não tinham dinheiro. E aí o Ezio falando isso, a gente, mas Ezio, como é que a gente vai fazer? A gente não tem grana para poder bancar isso. Como é que a gente vai fazer? Ele, não, eu vou tentar em algum lugar que a gente não precise pagar, que a gente faça mais barato. A gente falou assim, não, tudo bem, a gente não consegue te ajudar financeiramente, mas se você precisar da gente tá lá, a gente vai. E aí, por isso que a gente começou numa locadora. Não foi isso. Locadora foi tipo uma vez só. Não, foi Não? no... Como é o nome desse lugar, gente? Foi aqui na Riachuelo, no Varandas. Isso, foi no Varandas que tinha cheiro de esgoto se você fosse pro corredor. Na verdade, foi um espaço grande. Foi... Era um espaço enorme. Mas eu lembro um pouquinho mais sobre essa história do pedido, de fazer uma. Não foi somente fazer um pedido. Eu falei para você que precisava de uma parceira para cuidar da parte financeira, para realmente fazer a coisa acontecer, que não ia poder fazer tudo sozinho. E eu falei, isso só vai rolar se você, Cíntia, tomasse um papel grande nisso. Não lembro disso? Lembro, eu só encurtei a história. Oi? Eu só encurtei a história. Não, mas isso foi a história. A Mari tá aqui falando que eu levava a gente empadinha do meu pai para vender, porque lá não tinha como levar comida, levava refrigerante para vender também. Aí já me ajudava a carregar na hora de ir embora. Desespero. Verdade. É. Aí a gente ficou nesse lugar muito... foi um lugar fedido, né? Tinha um fedor de rua. Lá. Não dava pra passar lá. Não dava. A gente ficou pouco tempo nesse lugar. Jorge tá aqui com ciúme do momento. Não, Jorge, assim, Jorge fazia parte disso também. Eu pedi uma dedicação dele para frequentar, para acompanhar as aulas, para ter gente nas aulas. Ele foi mais resistente que você, mas ele se comprometeu numa época e foi importantíssimo. Eu sou a louca que compra todas as ideias.
Mas então prossiga, só fiz essa pausa para falarmos desse início aí do Lindy na Lapa. É. Pois é. Aí, assim, deu certo. Minha bateria agora. Essa Que internet dos coisa. Estados Unidos Ok, está muito pronto. ruim. Você pagou essa internet, Ed? Tô aqui. Tá, Alô? vai. Tá travando muito. Tô live. É, tenta ficar perto do roteador, dizem que ajuda. Enquanto isso, enquanto a Ed está voltando. Voltou? Não. Enquanto a Ed está voltando, não. Ele se fechou. É... Ih, gente, tem uma Luana aqui agora. Brasil, agora vai ficar quente o negócio. Jorge, Luana, Mari. Daqui a pouco a gente fecha a nossa turma aqui, hein? O que vocês acham da minha ideia? César estava por aqui. Sim, teve uma filmagem da Record. O Jorge bem lembrou. É... Teve uma imagem, teve uma filmagem da Record lá. César e Maíra estavam lá também. Não me lembro em que ano foi. Ah, bom, deve ter sido nesse famigerado 2011. Peraí, Ez, tô te catando aqui pra te chamar. Pronto, tô catando aqui, Ez, pra chamar. Sim, meu cabelo, tirei. Vou ficar agora um tempinho assim. Novo visual. Pronto. Voltei. Fica perto do roteador, dizem que ajuda. Na verdade, acho que meu celular, tipo, tá super quente. Tá aqui. Bota o ventilador em cima dele. Pois é. Onde estava? Estava na varanda. No Varandas. Onde tudo Aham, aí começou. falei do como foi onde tudo O Lindy na Lapa começou. Né? Você fala de novo. Travou de novo, Ed. Gente, esse gringo não tá pagando essa internet nos Estados Unidos. O celular dele vai explodir. Foi não, tá. O Lindy na Lapa foi no meio de agosto mesmo. A gente que às vezes comemorava em datas, tipo, a gente comemorava no final de julho, porque era em agosto e a data casava com alguma coisa que a gente quisesse fazer de programação para o evento. E aí a gente fazia final de julho alguma comemoração, que deve ter sido quando você começou a dançar. A gente. Eu tô aqui tentando catar o Eze de novo. A gente. Manda um oi aí, Eze. Pra eu te chamar aqui, que agora eu não tô conseguindo chamar. Ah, peraí. Pronto. Então deve ter sido, tá? A gente deve ter comemorado um pouco antes, por questão de programação, mas o Lindy na Lapa é agosto. Pronto, vai, gringo. Tô aqui. Paga essa internet. Eu acho que meu celular realmente, acho que tá dando pau. Tudo bem. A Lindy na Lapa deu certo, né? A gente tinha uma atenção. Você falou, né, dessa reportagem no Rio Show. Não foi isso? Foi o Rio Show? Acho que sim. Foi uma coisa grande no Globo, na Globo, né, no jornal da Globo. Sei lá. Tinha as fotos legais. Eu acho que ainda tem isso. Aí a gente ganhou uma certa atenção lá. Só que não dava para continuar lá. E a gente foi para vários lugares, né? A gente rodou a Lapa inteira. Gente, o que eu mais tenho é história para contar com Wes, vai. O próximo lugar, nem sei. A gente passou um tempo lá no teatro, né? No lugar de teatro. Giramundo. No Giramundo. Lapa Café. Lapa Café. São lugares, assim, bem raiz. Bem amigo. Lapa. Bem Lapa.
E, assim, foi legal ter uma coisa toda semana. Mesmo para quem não fazia aula, quem fazia aula antigamente, voltava. Foi legal, a galera juntou, né? Você, a turma toda. Muita gente adora dança com a gente por causa do Lindy na Lapa. O Pedro começou no Lindy na Lapa também, se eu não me engano. Foi uma galera que acabou indo lá. A Thaísa começou por causa do Lindy na Lapa. E os alunos antigos da Flavinha, assim, tinha muitos que ficaram, assim, da sua turma, né? Gabi, Luana, Mari. Tem a Luana, a Mari, eu, Tânia. Jorge, Tânia. A Tânia é de antes, né? Mas tem a Tânia, Santi, que também é de antes. Pois é, e aí a galera tinha um espaço para dança, que senão, se não tem lugar para dançar, não dá, né? Então, deu certo isso. Assim, E muito bem. num dos lugares em que a gente fez o Lindy na Lapa, que foi no Lapa Café, a gente chegou a gravar um clipe com o Mark Lambert e que tinha a Sônia Braga. E essa parceria com o Rádio Swing, né? Com a banda Rádio Swing, foi bem legal também. Fazia evento lá, acho que uma vez por mês. E a gente ia lá, dançava. Com eles, eu não lembro se era eles tocavam, eu acho, uma vez por mês, a gente dançou com eles. E aí, na mesma época do Lindy na Lapa, veio o Rio Hoppers. Na verdade, eu queria uma coisa antes do Rio Hoppers. 2 pessoas, ou 3, ou 4, agora eu não me lembro, me falaram sobre o workshop que você deu em São Paulo em 2010. Então, É o do Rio Hoppers, né? 8? Foi Francisco que queria organizar. Não, foi Cesar. Não, foi Maria, perdão. Acho que foi Francisco e Maria. Não foi? Maíra. Maíra, perdão. Não, o Francisco, eu acho que ele foi. Ele não lembro se ele organizou agora. Eu conversei com ele, mas ele que me mencionou também disso, desse workshop de 2010. Eu não lembro se ele organizou, se ele fez aula também. Pois é, tinha um grupo grande lá em São Paulo que queria aprender um pouco. Aí deu um workshop de uma... Então, foi Maíra. Ela tá aqui falando que foi ela que organizou. Foi Maíra. Obrigado, Maíra. Cabeça tá... Pô, 10 anos atrás. É um tempo, né? Mas essa viagem para São Paulo foi bem legal também, eu acho. Para mostrar o que estava rolando no Rio, que foi tipo para ajudar a juntar, né, os dois lugares. Pera, a Maíra já mudou. Pera aí, Maíra, quem organizou foi você ou foi o Fran? Que aí ela já botou aqui, não, foi o Fran. Então, foi o Fran, eu falei, mas foi na escola. Não, é porque ela botou aqui, então o lugar que ela dava aula, mas quem organizou foi o Fran. É Obrigado, isso, Maíra. 2010. Uau. É bom ter contexto. Então, e aí muita gente fala desse workshop de 2010. E acho que a partir daí, sei lá, a gente apresentava muito, tinha muita coisa acontecendo. Eu lembro, me dediquei muito no Rio com a dança. Nunca esperava isso na minha vida. A gente apresentou em uma porrada de lugar. Pois é, o Rio Hoppers, assim, chegou a ser um grupo grande, tinha 6 casais, né? 6 ou 7 casais. Não? Éramos 9 pessoas. Então, 5 casais. Não foram 6. Bom, aprende a fazer... sempre tinha alguém vindo, voltando, desistindo, sempre tinha isso. Mas esse grupo foi bem legal também para divulgar o Lindy Hop no Rio de Janeiro, e a gente fez, assim, bastante trabalho para divulgar e bastante apresentações também com a organização a organização do BSOE, assim, vocês, assim, como um grupo já tinham uma estrutura para trabalhar juntos, para fazer mais eventos, né? E aí você foi embora para os Estados Unidos, aí a gente, ó. Bom, eu tentei deixar alguma coisa rolando para me sentir bem com assim, que ia continuar. Eu senti que ia continuar depois que eu
voltasse para os Estados Unidos. E continuou. Assim, os Zio Hops continuaram um pouquinho, os Lindy na Lapa continuam um pouquinho, e você continua. Lindy na Lapa continuou 7. Lindy na Lapa foram 7 anos de Lindy na Lapa. Esse foi, assim, foi um trabalho muito, muito legal por parte de vocês, que continuavam lá. E foi legal, voltava de vez em quando, né? Uma vez por ano, voltava, aparecia lá no Lindy na Lapa, dar oi. E a gente falava assim, não, Wesley, vem aí, não sei o quê, e as pessoas assim. Quem? Aí depois quando chegava, a gente apresentava, assim, olha ele aqui. Mas você tem muitas, assim, muito orgulho, muitos bons lembrantes da aula com assim, a gente dava aula com Luana bastante, né? Com Gabi bastante. Foi bem assim. Eu geralmente, eu quase não dava aula com Wesley, porque eu ficava na porta. Então eu era a pessoa para quando as pessoas chegavam, me viam, eu falava assim, oi gente, tudo bem? E aí depois entrar para aula, eu era a recepcionista. Mas foi um trabalho importantíssimo, Cíntia. Assim, não ia funcionar sem isso, né? Não. É. Não, e muita gente fala dessa importância, né, de ter alguém fazendo ali, até o final, mesmo tendo que dar aula, eu ficava fazendo essa coisa de oi, gente, tudo bem? Estar recepcionando as pessoas, porque as pessoas se sentem mais acolhidas quando você faz esse tipo de recepção. E, assim, de um gringo fazer uma recepção desse jeito é mais difícil. Assim, realmente, precisava de vocês. Mas o gringo ia estar de Havaiana, se não tivesse que estar de tênis. O gringo sabia ir para Nova Iguaçu. Não vou negar, não. Não nego, não. A Mária que tá falando que a Sora ela estaria chorando, mas que você faz ela rir. Assim, gente, não bom. dá. Nem eu. Mas assim, foi um grupo muito legal. Assim, ser líder na comunidade de Lindy Hop no Rio foi uma coisa muito legal para mim. Assim, tinha uns amigos, vocês viraram amigos muito íntimos. Tô com saudade de vocês mesmo. Oh, por isso que eu sou do bigode, gente. Esse bigode sim, foi pra realmente sentir a falta da zoeira. Você fez de propósito só pra gente poder falar do seu bigode. Só pra vocês, Cíntia. O Jorge tá falando aqui que tinha que ser eu mesmo na porta, porque ele e a Luana só sabiam beber. Não, mas vocês me ajudaram pra caralho. Pra caramba, vocês realmente eram essenciais. E quando eu voltei, fui embora em 2012, né? Nossa, você foi em 2012? Final de 2012, fui embora. Nossa, eu não lembrava disso, não. Então, foi só foi só 1 ano e meio de Lindy na Lapa comigo. Mas assim, eu senti que assim, foi estabelecer uma coisa regular com um grupo de alunos e fregueses que frequentava. Tinha galera que só chegava para prática, tinha galera que chegava, sei lá, para dar oi, que nem assim. Era assim, um grupo legal, pequeno, mas era isso. E uma das coisas, a gente continua. eu me lembro agora, uma das coisas principais que eu senti antes de começar a Lindy na Lapa, que me deu aquele impulso, que era importante para mim separar da comunidade de dança de salão. Porque, pelo que eu senti, foi importante ter esse acesso e ter alguma relação com a dança de salão, mas não tinha espaço para o Lindy Hop. Não tinha muito interesse, não tinha, assim, para mim era outra dança que não cabia muito bem com a dança de salão. Talvez por minha experiência anterior de aprender, de dar aula e também pela minha visão da dança,
para mim foi importante ter uma coisa própria. E como não podia abrir uma escola de dança, tinha que achar Até os hoje não se lugares. pode. Tinha que ir para Lapa e ver o que rolava. Né? A Maíra tá falando uma coisa aqui que eu também concordo, que é concordar com você. Tipo, ainda não cabe. Eu acho também que a dança de salão ainda é uma coisa que o Lindy Hop não cabe por talvez Isso não sei, por ser uma dança mais não, livre, mais criativa. mas não quer dizer que é uma coisa ruim, é só que Não, eu acho que tem a ver com também assim, dança de salão no Rio é bem assim estabelecida, é uma coisa clara e tem toda a política interna, tem todas as referências, tem toda a didática, tem toda própria. é todo um certinho, né? Toda uma dinâmica própria, né? Que o Lindy Hop não consegue encaixar. E dentro disso também tem vertentes diferentes, mas uma coisa difícil eu achei impossível entrar nisso. Não, eu também acho. Pela parte pessoal, mas também pela dança. E como a Maíra, né, tá falando que concorda, você está bem. Ela é. Que ela assim, vocês também não eram dessa dança da comunidade de dança de salão, eram poucos alunos como o Santi, que ele era de dança de salão, mas ele não era a regra, né? Ele era a exceção, né? A Tânia também tem alguma coisa da dança de salão. Então, para mim, o impulso de fazer uma prática, de sair da escola de dança de Marinho Braga, do Reboco das Artes. Então, o Reboco das Artes dava, eu acho que isso explica um pouco também porque a gente estava lá, porque esse lugar não era o Marinho Braz, ele era do forró, ele não era da dança de salão. Tinha aula de dança de salão, mas ele tinha outra visão da dança e ele abriu esse espaço de uma forma muito legal, assim. Eu acho que tem a ver com isso, porque não era uma escola tradicional de dança de salão, era o Reboco das Artes, era um espaço para aula de dança, para aulas diferentes. Tinha várias coisas, vários estilos diferentes lá, de hip hop, tinha várias coisas assim. No Marinho tinha mesmo. Aí esse impulso que estou falando, a parte grande foi essa questão de ter um nosso espaço, não nosso espaço, um espaço para o Lindy Hop, para música. É nosso por nosso, independente de onde era fisicamente, né? Pois é. Aí eu também acho que foi por isso que deu certo, porque não, tipo, a comunidade seguiu o próprio caminho. E não teve muito ego, né? Foi todo mundo assim, vamos fazer isso daí, gente. Pois é. Não tinha que, assim, não tinha que ter compromisso, nada. A gente dançava de rap, sabe? Tocava a nossa música, falava sobre a cultura, sobre a história. A Flavinha está aqui falando que era impossível mesmo, que o jazz não combinava com a dança de salão, apesar de que é uma dança de salão. E o Balboa Rio, que eu suponho que seja a Tânia, tá falando aqui que acha que a música, que o jazz é uma música estrangeira e que o soltinho é dançado com pop agora, com algum outro tipo de música, e isso acabou também não ajudando a música a entrar na dança de salão. E além de ser uma música estrangeira, era de 70, 80 anos no passado. É muito antigo, e até hoje as pessoas viram meio a cara, não conseguem entender como uma música popular, acham ainda que é uma música mais elitizada. Eu achava legal que vocês tinham interesse na música e na cultura e na história, assim, que vocês apreciavam essa parte. E continuar, ainda aprecia, né? Ainda é uma parte. Talvez hoje mais do que nunca, né? Sim. Aí porque para mim essa foi a entrada da dança para mim, foi através da história, da música, da cultura. Então sempre foi assim fundamental para mim, talvez. Eu tentava passar um pouquinho isso para a galera do Rio de Janeiro também, para vocês. Funcionou. Funcionou. Aí eu falo de novo, tá vendo, gente? É por culpa dele e da Flavinha
que a gente para a aula para poder mostrar DVD de dançarino fazendo coisa, a gente para ficar explicando o conceito de cultura e história do Lindy Hop dentro das aulas. A culpa é deles dois, tá? Não, não é mais minha culpa. O jeito. Até hoje, por mais que, falando por mim, né, por mais que eu tenha assistido outras aulas, espero que a Flavinha também esteja aqui para ouvir isso, por mais que eu ainda faça outras aulas, tenha visto outras didáticas, eu ainda uso você e a Flavinha como inspiração para poder montar as minhas aulas, pensar nas minhas aulas. Porque são duas pessoas com sentido de comunidade, compartilhamento, de pessoas que querem só, toma aí, isso aí, e vamos junto. Então isso a gente ainda tem muito graças a vocês. Eu acho que eu e a Flavinha, a gente teve uma coisa que hoje em dia não tanta gente tem, porque quem começou a dançar nos últimos 10 anos não tinha tanto contato com Frankie Manning, com Norman Miller, com essas pessoas importantíssimas. E assim, eu tenho muita sorte de ter. E quando fui para Herring, todos os três estavam lá. Don Hampton, Frankie Manning e Norman Miller, os três estavam lá. Assim, dancei com Don Hampton lá. Foi assim... Ai, que ridículo, tá jogando na cara. Foi importantíssimo para mim ter esse contato e, tipo, assistir as aulas. Fazer aula com o Frankie Manning. Foi assim... E a Flavinha tinha a mesma... Ela tinha mais contato até. Flavinha trocava carta com o Leonard, querido. Frank Manning fez. Eu vou falar isso pro mundo agora. Quando eu estiver dando aula, que eu for explicar sobre Frank Manning, eu falo assim, gente, minha professora, Frank Manning fez um jantar para ela. Toma essa, Brasil. É uma coisa para compartilhar, sim, verdade, porque... mas é claro, eu vou esnobar isso com certeza. Esses professores, assim, da turma original do Whitey's Lindy Hoppers eram importantíssimos. E hoje, sim, assim, cada vez mais gente entrando na dança sem esse contato direto. Aí, não tem, acabou, né? Não vai ter mais, porque não tem mais. Não quer dizer que uma coisa ruim, quer dizer que era uma coisa única. Uma coisa, para mim, foi fundamental na minha formação na dança e a minha paixão pela dança também. Sim, o Jorge está aqui concordando comigo, que vocês sempre falaram sobre os old-timers mesmo. E aí eu queria aproveitar e que você falasse, Norma Miller esteve no Brasil em 2011. Pois é. Primeiro evento internacional de Lindy Hop, e você acompanhou ela por muitos momentos. Inclusive tem um vídeo, depois me lembrem de postar lá na descrição. Tem um vídeo muito interessante que é ele, Eze, filmando a Norma na praia de Copacabana. Foi maravilhosa essa visita no BSUE, né? Em 2000, foi também em 2011, né? 2011. Foi tudo em 2011. No final de 2011, depois que a Denise e Luiz foram para Herring, né? Fizeram assim contato com Elliot, com Catherine, e fizeram esse plano, né, de fazer um evento com o Norman Miller para marcar esse momento histórico de 70 anos da visita dos Whitey's Lindy. Foi incrível essa história. E meu papel principal era ajudar a Norma, acompanhar a Norma Miller durante a visita. Aí ela também era o aniversário dela. Ela fazia 90, 91? 92. 92. Aniversário de 92. Então foi um evento enorme. Aí eu acompanhava a rainha do swing aos 92 anos. 92 anos fazendo passeio no Rio de Janeiro. E ela, assim, super gente, assim, fina, muito, assim, presente, muito, assim, muito simpática mesmo. Assim, ela tem um lado, ela fala que tem esse lado duro também, com a dança, com a coreografia, com ela é durona. O profissionalismo dela,
mas ela também é uma pessoa, ela é comediante, ela é uma amor, assim, ela é uma pessoa muito especial. Aí passei uns 3, 4 dias ajudando ela com tudo, né? Comida, transporte. E a gente fez um passeiozinho também. A gente foi para Copacabana Palace. Não deixava a gente subir, mas eu queria levar ela para Copacabana Palace. Eu queria trazer ela para Copacabana Palace para ver o lugar que ela uma das apresentações na época Uma das. estava lá. Além do Cassino da Urca, tinha em Copacabana Palace. Aí a gente conversou bastante, aprendi mais sobre a história, né, dessa visita dela e dos White Lindy Hoppers no Rio de Janeiro, que é uma história incrível. Para quem não conhece, procura essa história, que é maravilhosa. Procurem. Eu tive no Cassino da Urca um pouco antes da pandemia, um pouco antes de decretar isolamento aqui, acho que foi no início do ano, um pouco. Eu tive no Cassino da Urca, que agora é um instituto de designer. E aí eles reformaram um prédio, e o segundo prédio eles tá em ruínas ainda, né? Porque eles não conseguiram, estão precisando de uma autorização da prefeitura e tal, para conseguirem reformar e deixar o prédio reformado. Então lá dentro é uma energia. Mas sei lá explicar. Essa história que ficaram meses, né, no Brasil, ficaram presos. É a história de Pearl Harbor, né? Que ela fala que ela passou pela rua, ela olhou e falou assim, gente, saiu no jornal, assim, que a Pearl Harbor foi atacada e foi assim que ela descobriu. É uma história realmente sensacional. Flavinha, um beijo. Flavinha está indo embora, um beijo. Obrigada por ter participado, Flavinha. E, assim, eu sempre sentia, assim, esse momento, quando Norma Miller estava lá, depois de 70 anos, tipo, outro momento importante na história do Lindy Hop. Não sou, assim, talvez era porque eu estava no Rio de Janeiro participando de tudo isso. Mas parte dessa história em 1941 é que entrava na guerra e o grupo acabou. O White Lindy Hoppers, depois, as apresentações no Rio de Janeiro eram os últimos do grupo. Porque os homens foram para a guerra, né? O que foi para a guerra, porque não tinha mais apresentação lá, não tinha mais a indústria, os filmes que fazia, não fazia mais do mesmo jeito, né? Aí, tipo, esse foi, tipo, o ápice do White Lindy Hoppers era no Rio de Janeiro. E depois acabou o grupo. Aí eu senti sei lá, eu tinha essa imagem na minha cabeça desse momento, tipo, voltar alguma coisa. Seja o Lindy Hop no Rio de Janeiro, seja alguma ligação com esse momento histórico, eu senti alguma importância. Além de tudo que era o evento, uma importância maior, ligado com essa história dos White Lindy Hoppers. Foi intenso. Pois é. Foi assim, Norma Miller, ela é uma amor. Eu chorei quando ela faleceu. Assim, ela é uma pessoa muito importante pela dança e em geral. Foi pesado. E agora acabou, né? A gente não tem mais ancestral. Mas, enfim, eu preciso realmente acabar, que a gente já está conversando faz um tempo. Muito, muito obrigada por você ter participado. Eu ainda não estou com maturidade para lidar com esse bigode, eu ainda estou aqui segurando a zoeira. Só para você. Muitas saudades. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter conversado um pouquinho com a gente, claro, para as pessoas conhecerem, saberem qual foi a importância. Para quem quiser saber, essa live vai ficar gravada. Essa é da Flavinha, que a gente fez na outra, na verdade. Vai ficar gravada aqui e depois a gente vai disponibilizar isso no YouTube para ficar registrado oficialmente, para não se perder essas informações. Obrigado pelo trabalho.
Eu quero, assim, Não sei lidar com esse bigode. esse é para a história do Lindy Hop do Rio de Janeiro também. Entrou na história. Vai no YouTube, vai ser, esse live não é só agora, Ai, meu Deus. é permanente. Vai ficar pra vida. Mas é isso. Obrigada, mais uma vez, por ter vindo, aceitado o convite. Foi ótima essa conversa. Tô com a minha bochecha doendo de tanto rir. Eu pensei que fosse chorar, mas tô chorando de rir. Que bom. Sempre que eu encontro o Ezio, a gente fica rindo horrores, porque eu sempre tô zoando ele. Ele sempre me dá motivo pra zoar. Eu tento, mas ele não me deixa. Então é isso, Ezio. Muito obrigada. Um beijo. A gente conversa em algum outro momento. Por favor. Beijão. Já está reclamando que eu não tô te deixando ser emocionada. E pra quê, gente? Drama não. Vamos fazer drama aqui não. Beijo, Ezio. Beijo você e beijo todo mundo. Tchau. Então, gente, muito obrigada para quem ficou aqui até agora. Desculpa, a gente acabou ultrapassando, são quase 2 horas de live, mas foi por motivos especiais. São 2 pessoas muito importantes para a nossa cena do Rio de Janeiro, principalmente. As próximas serão de 1 hora só, eu prometo, porque vai ser uma pessoa só. Eu quis entrevistar eles 2 porque eles se complementam, né? São 2 pessoas super importantes para a nossa cena. Então, muito obrigada por quem ficou aí para assistir. A partir de agora, de maio, a gente vai ter que fazer 2 lives por semana, porque uma só não está dando conta. É muita gente para poder falar, é muita história que você vai descobrindo e que você quer desenrolar para poder saber de todas as coisas. Então, a partir de agora, maio, vão ser 2 lives por semana. Então, essa semana a gente já começa com uma live na quarta-feira com o Felipe Trizzi. E na semana que vem, no próximo domingo, a gente vai ter uma live com Maíra Fagundes. Então, sim, quarta-feira, Felipe Trizzi, às 19 horas, porque né, a Cíntia precisa trabalhar na identidade secreta antes. E no próximo domingo, às 5 horas da tarde. Tá bom? Então, espero que vocês se juntem aqui com a gente, pra gente continuar ouvindo essas histórias. E a cada hora eu descubro mais uma coisa. Gente, eu ainda tô aqui chocada com o jantar que o Frank Manning fez pra Flavinha. Eu vou jogar isso na cara de todo mundo. Não fui eu, mas foi a minha professora, amor. Eu vou jogar isso na cara de todo mundo agora. Achei lindo. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada por estarem aqui. Nos vemos na quarta-feira, então, às 19 horas, para conversarmos e sabermos mais a história de Felipe Trizzi. E voltem também no domingo que vem para conversarmos com a Maíra Fagundes, que também vai ser show, vai ser top. Então é isso, espero vê-los. Essa live vai ficar disponibilizada aqui, se quiserem mostrar para os amigos. Tá um pouco grande, mas desculpa, de novo. E a gente vai colocar esse conteúdo no YouTube, como eu falei, para ficar reservado para a posteridade e a gente ter todos esses registros lindos. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, lavem as mãos e se cuidem.